With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Olá, Zucas. Meu nome é Kellen, eu tenho 29 anos e moro em Minas Gerais, numa cidade bem pequenininha. Vou contar para vocês uma história que não é sobre mim, é sobre minha filha. Eu tenho uma filha que atualmente ela está com 4 anos de idade e eu não me lembro, assim, eu acho que foi mais no início desse ano, não me lembro assim claramente a data, mas eu acho que foi no início desse ano. Eu estava aqui na sala vendo TV com ela, a gente estava vendo um filminho que ela pediu para colocar, eu coloquei e naquele momento eu estava em cima do sofá e ela estava sentada no chão da sala, porque ela gosta de ficar no chão, né? Então ela estava sentadinha ali no chão, mas olhando para a TV e às vezes brincando. E aí, dado um certo momento, ela falou assim: mamãe, eu tô sentindo uma mão nas minhas costas. E eu lembro que eu fiquei assim, parada, eu não sabia muito bem como reagir, mas você sabe, né, a gente, como adulta, a gente tem que se manter, não demonstrar medo, né, diante das situações. E aí eu fiquei olhando, filha, mas como assim? Ela, eu tô sentindo uma mão nas minhas costas. E aí eu cheguei perto dela, olhei, levantei a blusinha dela, falei, é aqui? Ela falou, é. Eu, mas não tem nada, filha. Mas eu tô sentindo, mamãe, eu tô sentindo. E aí a única reação que eu tive foi pegar ela e trazer ela pro meu colo. Em momento nenhum eu entrei em pânico, sabe? Apesar que eu sou muito medrosa com esse tipo de coisa do paranormal, né? Apesar que esse tipo de assunto, ele me chama muita atenção, me prende muita atenção, mas eu morro de medo. E aí a única reação que eu tive foi pegar ela, colocar no meu colo e ficar passando a mão nas costinhas dela. Eu falei, filha, vamos fazer uma oração? Vamos fazer a oração. E aí ela falou, vamos. E aí a gente fez uma oração que é a que eu ensinei pra ela, né? Santo Anjo do Senhor. Acho que foi essa mesmo que eu fiz. E pedi proteção pra ela e foi a única coisa assim que eu pensei no momento. E não aconteceu isso mais. Mas eu lembro que depois ela ficou lembrando disso. Mamãe, lembra quando eu senti aquela mão nas minhas costas? E isso até hoje me arrepia. Eu moro sozinha aqui com ela, numa casa sozinha com ela. E ela dorme num quarto separado do meu. E às vezes à noite, né, quando eu tô fazendo ela dormir, eu apago todas as luzes. E eu fico morrendo de medo por causa desse episódio. Quando ela era bebezinha, né, pequenininha, às vezes acontecia também de ela ficar olhando pro teto e dando tchau, sorrindo. Eu acredito, né,
que crianças têm assim uma sensibilidade com o paranormal que a gente em certo momento perde, né? Quando à medida que vai crescendo a gente vai perdendo. E sei lá, já aconteceu isso algumas vezes também, dela ficar olhando assim pra janela, dando tchau, eu olhar, não tem nada, filha, o que que você tá vendo? E realmente não tem nada. Esse é o meu segundo relato. Só para contextualizar, o ano era 2013, eu acho que era 2013. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento sério, onde eu gostava muito da pessoa, e não entendia muito bem o porquê do término. Então, obviamente, eu estava assim, abalada, né, e triste, fragilizada emocionalmente, e eu tinha acabado de entrar para a faculdade. A faculdade era numa cidade próxima que a minha. Eu ia e voltava todos os dias de van, né, juntamente com outros jovens que também faziam faculdade nessa cidade. E nessas idas e voltas, né, eu acabei conhecendo um rapaz daqui da cidade também que ia. E por estar assim carente emocionalmente, né? E acabei me entregando muito rapidamente para esse relacionamento e me vi namorando com esse rapaz muito rápido. E aí a gente assumiu um relacionamento e como a gente ia para a faculdade junto e voltava, a gente se via todos os dias, né? Inclusive lá na faculdade a gente se encontrava também, sempre quando dava. Só que logo que começou o namoro, eu comecei a sentir algo muito ruim. Ele demonstrava alguns comportamentos muito estranhos e da ordem, tipo, da ordem assim de me proibir de usar alguns tipos de roupa, algumas roupas que mostravam um pouco mais do colo, por exemplo, ele não me deixava usar, shorts não, saia nem pensar, salto, eu coloquei algumas poucas vezes, ele sempre me achava um jeito de criticar, sabe? O meu andar e fazer muitos ciúmes com as nossas amizades, né? E com pessoas que eram do nosso convívio e fora do nosso convívio também. Eu lembro que ele me passava bastante ciúme na faculdade e ao mesmo tempo que ele me proibia de ter amizade com qualquer pessoa. Então, assim, as poucas pessoas que eu podia ter amizade, eu fui me afastando aos poucos, porque eu acho que eu fui ficando deprimida, sabe? Dentro desse relacionamento. Não foi uma ou duas vezes que eu me pegava chorando, assim, pelos corredores da faculdade, ou até mesmo na van, na casa dos meus pais, né? Que eu morava ainda com os meus pais. E fui ficando cada vez mais sozinha, mais deprimida. Eu morria de vergonha de brigar com ele lá na faculdade, as pessoas olhando. Mas sempre tinha algum motivo para briga. E geralmente era ciúmes, né? Ele tinha um ciúmes doentio de mim. Chegou num ponto assim que os meus pais já estavam ficando muito preocupados comigo, minha família pedindo muito para que eu terminasse, mas eu não conseguia terminar com esse rapaz. Por mais horrível que o nosso relacionamento estava indo, não vou entrar em detalhes, mas aconteceu muita coisa assim pesada nesse relacionamento que poderia ter sido o motivo gota d'água para eu terminar mas eu não conseguia sair. E bom, um certo dia a gente estava na faculdade e começamos a discutir. Eu não lembro agora qual foi o motivo, mas eu sei que no intuito de sair de perto das pessoas, eu peguei ele e a gente foi para uma quadra que tinha mais afastado assim do campus da faculdade. Era uma quadra mal iluminada e ali a gente podia ficar, entre aspas, assim, em paz, né? Fora, longe dos olhares das pessoas, né? E a gente estava ali tendo a nossa briga. Eu lembro que eu comecei a sentir um clima muito pesado naquele lugar, muito pesado.
mas eu não sabia explicar e não entendia. E eu sei que, dado um certo momento, esse meu namorado, esse meu ex-namorado, né, ele começou a passar mal. E no que ele começou a passar mal, eu tive o instinto de começar a orar. Eu não sei por quê. Eu deveria ter chamado. Primeira coisa que eu deveria ter feito é ter chamado, procurado alguma ajuda, né? Alguém para poder me ajudar com ele. Mas naquele momento eu senti que eu precisava fazer uma oração. E eu sou católica, não sou assim assídua da igreja, mas eu sou católica. E eu comecei a fazer a oração do Pai Nosso, ali, de frente para ele. Ele estava sentado na arquibancada, isso era de noite. A gente ia para a faculdade à tardezinha, chegava lá na boca da noite e voltava por volta das 10, 10:30. E nesse dia aí, né, quando estava acontecendo essa briga, já estava de noite. Ele sentado na arquibancada assim, eu do lado dele, e ele começou a passar mal. Eu levantei e comecei a fazer a oração do Pai Nosso. E eu me arrepio só de lembrar e contar isso para vocês. Eu acho que pouquíssimas pessoas eu já contei sobre isso, porque eu tenho vergonha e acho que as pessoas podem me achar louca. Mas eu comecei a fazer a oração e sempre que eu chegava no meio da oração, algo me fazia voltar para o início da oração. Então, eu rezava, começava: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E eu voltava lá para o início da oração de novo. Não conseguia concluir a oração. Tentava de novo, mesma coisa. De novo, mesma coisa. E eu tentava raciocinar aquilo, mas não é possível, eu sei fazer a oração. Comecei então a fazer a oração da Ave Maria. E aconteceu a mesma coisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E quando de repente eu me pegava começando a oração de novo, era uma coisa muito louca. Ao mesmo tempo que eu estava consciente ali, naquele momento, do que eu estava falando e do que estava acontecendo, de repente eu perdi o controle ali em algum momento e voltava para o início da oração. E esse meu ex-namorado na minha frente, passando mal, ele estava tendo uma queda de pressão. Depois a gente foi descobrir isso, né? Eu levei ele na enfermaria e era uma queda de pressão mesmo. E bom, isso me marcou muito. Não compartilhei com ninguém, guardei isso no meu íntimo, né? E só depois de alguns anos é que eu vim relembrar isso, né? Pensei, cara, que bizarro, que estranho, isso realmente foi algo, sabe? Não sei se foi paranormal, mas foi algo bem estranho, porque não faz muito sentido, né? E, bom, é esse meu relato. Espero que tenham gostado, né? Não tem nada de assustador, mas ainda assim foi algo bem assim estranho. Zoucas, parabéns pelo podcast. Sou muito fã, maratono sempre. E é isso aí. Um abraço a todos. Você tem 3 novas mensagens. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está começando. E vamos lá. Meu nome é Luciana, sou de Belo Horizonte. E é o seguinte, a nossa família, bem humilde, a gente vivia uma vida muito tranquila, de muita fé, assim. Meu pai nunca teve fé, meu pai sempre acreditava, sei lá, em bem em quê. A minha mãe costumava dizer que meu pai era herege, mas a gente sempre ia à missa com minha mãe, fazia novenas, quando tinha aqueles negócios do santo passar de casa em casa, e depois tinha as novenas de Natal e outros momentos simbólicos assim da Igreja Católica que minha mãe sempre frequentou muito. E mesmo assim, algumas vezes eles levavam a gente para benzer num terreiro de Umbanda, que a gente adorava, por sinal, por causa de pipoca, por muitas coisas, e ela levava, minha avó também às vezes levava a gente. E o que eu vou falar agora, na época que aconteceu, minha mãe não deixou a gente comentar, proibiu mesmo, e a gente como criança, isso aconteceu comigo, com meus 3 irmãos, meus 2 irmãos mais velhos,
no total 3. E nesse momento, a gente já estava tendo o nosso quarto. Dormíamos num outro quarto e meu irmão tinha o quarto dele e eu e minha irmã o meu quarto, nosso quarto. Sem portas ainda, mas já tinha sido construído, enfim. A gente dormia, meu pai era muito severo em questão de apagar a luz no horário X, e se apagava tudo mesmo. Ficava muito, muito escuro. E criança sempre tem, né, aquelas leves situações que vai ficando na cabeça. Aí, enfim, a gente tinha muito medo. E uma certa noite, nós fomos dormir e, de repente, eu acordei com um clarão na minha parede. Uma parede que era uma parede oposta que dava no quarto dos meus pais. E esse clarão na parede me deixou muito assim, olhando. Quando eu olhei, tinha uma santa. E essa santa, nós, na época, a gente falava que era Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, eu sou muito devota dela, tenho muita gratidão. Já tive momentos de parar de ter esse tipo de fé, mas assim, eu sinto que em várias situações eu já tive respostas vinda dela. E nessa época ela estava na parede e ela mandava um tanto de bola. Assim que ela levantava a mão, pelo manto dela, ela mandava umas bolas coloridas pra gente que ia chegando. E era uma coisa muito interessante. Eu acordei minha irmã, mostrei, a minha irmã viu a mesma coisa. Nós fomos no quarto do meu irmão no escuro, uma segurando na outra, e o clarão prevalecia. Chamei meu irmão mais velho, inclusive num futuro próximo, meu irmão foi estudar para padre também, e acredito que seja devoto também, não pergunto muito. Enfim, ele também viu a mesma coisa. Então nós 3 juntos vimos nessa mesma parede a imagem de uma santa que nos mandava bolas coloridas de diversas cores. Era assim, tipo uma cor meio translúcida, um colorido meio translúcido, mas ela nos mandava. E a gente ficou assim, feliz de ver aquilo e não entendia muito bem. Só ficamos lá parados olhando, um olhando para o outro e pronto. No outro dia, porque a gente era até proibido de entrar no quarto da minha mãe e chamá-la nesses períodos difíceis da gente. No outro dia fomos contar para ela. Ela não duvidou, mas também nos proibiu de falar, chamou minha avó materna, melhor dizendo, comentou sobre o caso e ela nos proibiu de falar. E ficamos com isso na cabeça. Eu tenho essa história até hoje, esse fato, porque a lembrança da gente era uma coisa muito bonita, até por sinal, para uma criança. Enfim, resume-se aqui essa parte da história. Vou contando outras em breve. Eu acho que falo demais às vezes, né? Não sei se eu consigo passar a mensagem que eu gostaria dentro daquela emoção de lembrança que eu tenho hoje. Mas enfim, então um até breve para todos e espero que vocês tenham gostado do que eu tenho relatado. Você tem 2 novas mensagens. E aí, Zoucas, e aí, pessoal que escuta o Relatos do Além. Sou a Carla, moro em Fortaleza, Ceará. E nos últimos dias eu tenho escutado bastante relatos dos ouvintes e me deu coragem de vir aqui contar minha história. Isso aconteceu em 2019, antes da pandemia. Essa história envolve o meu pai e a casa onde a gente morava. Para contexto da história, eu vou ter que contar um pouquinho da minha vida antes. De forma bem resumida, desde que eu me conheço por gente, o meu pai, ele é alcoólatra. Desde criança, ele bebe. Desde ele criança, ele bebe, incentivado pelo próprio pai. E isso, quando ele conheceu a minha mãe, e eles se casaram muito novos, isso causou muitas separações e muitas idas e vindas. E quando eu tinha uns 12 anos, no último esforço para fazer a minha mãe voltar com ele, meu pai começou a se consultar com uma psicóloga e ele ficou muito bem, parou de beber, se exercitava, fazia dieta, estava ótimo. Então eles voltaram e nós nos mudamos para uma casa, nós alugamos primeiro uma casa, estava tudo bem, a vida estava ótima. 6 meses depois, como eles queriam me colocar num colégio melhor, nós nos mudamos para a primeira casa deles, que ficava perto desse colégio melhor. E essa primeira casa deles foi uma casa que meu avô deu para eles. Ficava do lado da casa do meu avô. Então meu pai fez uma reforma completa, do jeito que a minha mãe queria. Uma casa nova mesmo, muito boa, muito grande. Essa casa, o terreno, para explicar, é um terreno retangular, um grande retângulo. Na metade do terreno é a casa e na outra metade é o quintal. Muito segura, muros altos,
todos os lados e cerca elétrica e 2 portões. Então, muito seguro. Muito importante isso. Nos mudamos para essa casa e Zoucas, menos, acho que um mês, meu pai voltou a beber. Ele parou de ir na psicóloga e, enfim, mas continuamos lá. Minha mãe continuou porque eu estava matriculada no novo colégio. Ele passava alguns dias bebendo e depois um tempo sem beber. Mas isso durante os anos foi piorando muito. A casa, desde que a gente chegou lá, eu me senti muito mal. Depois eu fui acostumando, mas o sentimento nunca saía. A gente se sentia, eu particularmente, me sentia observada nos corredores, no meu quarto, no corredor principalmente. Muito ruim, uma sensação muito ruim. Eu acho que só quem já passou por isso é que deve saber. Você se sentir observada por nada. A casa também apresentou muitos problemas. Uma casa nova, que foi feita assim por profissionais mesmo. Muita goteira, mofo, nossa, vazamentos. E a casa nova. Meu pai não conseguia entender. Isso deixava ele muito estressado também, às vezes. Qualquer coisa assim, do nada, era motivo para o meu pai beber. Então a casa era bem carregada, a gente não sabia por quê. Enfim, vivemos lá dos meus 12 até os meus 17 anos. Eles se separaram quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio, 17, 18 anos. E foi em 2012. De 2012 até 2019, meu pai bebeu muito mesmo. Ele sofreu vários acidentes naquela casa. Ele bebia muito até o ponto de ficar doente e precisar ir para o hospital. E aí, quando ele voltava do hospital, ele dizia que não ia mais beber. Passava 2, no máximo 3 meses sem beber e voltava a beber de novo, sabe, assim, de repente. Enfim, em 2019, quando isso aconteceu, eu fui lá visitar ele, porque já fazia um tempo já que eu não ia ver ele. Porque, enfim, eu fui ter a minha vida e cansada disso também. Fui lá passar um final de semana, fui no sábado de manhã. À noite nós estávamos assistindo filme e ele estava bebendo. E, assim, quando meu pai bebe e ele dorme, ele capota. Como a gente fala aqui, né? Ele apaga. Ele apaga de um jeito que ninguém consegue acordar ele e nada. Enfim, desliguei lá as luzes, desliguei a TV e fui pro meu quarto. Chegando no meu quarto, era cedo, fiquei no computador, no celular. Uma meia-noite eu decidi ler para dar sono, porque eu nunca conseguia dormir direito naquela casa. Umas 2 horas eu tomei banho e me preparei para dormir. Uns 5 minutos que eu tava na cama, eu comecei a ouvir passos do lado de fora, no quintal, bem perto da minha janela. E eu estranhei, porque primeiro eu pensei que fosse meu pai, só que eu pensei, não é ele, porque eu não ouvi a porta dele, nem a porta da saída da nossa casa. Mesmo assim, eu fui lá pro quarto dele, chequei, tava dormindo do mesmo jeito, voltei pro meu quarto, deitei de novo. Em menos de 2 minutos, eu ouvi passos de novo, andando. E eram passos, assim, bem fundos. Acho que eu posso dizer, passos firmes, assim mesmo. Na hora, eu gelei, porque foi um negócio, assim, mais audível, eu diria. Tava bem perto da janela. E na hora, eu não pensei em nada sobrenatural. Eu pensei logo em ladrão. Só que é meio impossível. Mas mesmo assim, eu fui na cozinha, que é onde fica a nossa TV, que fica as câmeras, né? Tinha 3 câmeras do lado de fora. Uma pro lado de fora da casa, outra pra frente da garagem e outra pro quintal. Ampla visão de tudo. Não tinha ninguém. Aí eu pensei, será que foi o meu avô? Mas não foi, porque ele nunca ia lá. E outra, a porta que dava lá pra minha casa, ela fazia muito barulho, então dava pra ouvir se alguém fosse. Voltei pro meu quarto, deitei e ouvi de novo os passos, só que dessa vez estava correndo assim no quintal, como se tivesse... Nossa, foi muito horrível. Na hora, minha coluna gelou, eu fiquei paralisado, porque, o que foi isso? Não tinha explicação normal pra isso. Cara, eu fui pra cozinha de novo, olhei as câmeras, nada, não tinha ninguém. Eu fiquei tão assustada que eu peguei
uma faca da cozinha. Certifiquei lá que a porta que dava para a garagem e para o quintal estava trancada. Peguei uma faca e fiquei olhando para a TV para ver se eu escutava os passos e via alguém. Eu fiquei das 3 da manhã até as 6 da manhã ali na cozinha, no meu celular, lendo, mas sempre olhando as câmeras, esperando os passos de novo. Meu pai acordou, me viu ali, eu disfarcei ali, né? Perguntou o que eu tava fazendo acordado, eu disse que eu tava mal, que eu não tava bem, e disse que ia para casa porque não tava me sentindo bem e queria ficar com a minha mãe, sei lá. Inventei uma desculpa porque eu não queria mais ficar ali. Daí ele tá tudo bem, ele também não era muito de conversa, assim, não gostava de ir pro hospital, então acho que ele não queria lidar com isso, né? Foi a melhor desculpa que eu inventei ali na hora. E enfim, voltei pra casa, peguei meu carro, voltei pra casa. Cheguei aqui, falei pra minha mãe rezou, disse pra eu rezar também. Assim que eu deitei na minha cama aqui em casa, eu dormi. Passei muitos dias pensando nisso. Acho que eu voltei só mais 2 vezes lá, até novembro de 2019, onde meu pai faleceu de cirrose. Meu pai era muito novo, ele tinha 45 anos. E, cara, eu sei que é um vício, a gente não tem como explicar, mas o que eu sentia naquela casa ali era alguma coisa sobrenatural. Sempre sentia que alguma coisa atiçava o meu pai, arrastava ele, eu não sei. E desde daquele ano até hoje, de vez em quando eu me pego pensando nisso e sei lá, será que alguém estava ali para pegar ele ou para causar mais alguma coisa? Porque eu senti muito medo. Não era nada reconfortante, nada, não era coisa ruim, como eu sempre senti ali. E enfim, obrigado aí por ouvir o meu relato. E é isso, até mais. Você tem uma nova mensagem. Olá, tudo bem? Me chamo Daniel, sou aqui do Paraná, da cidade de Londrina, precisamente no distrito de Paiquerê. O relato que eu quero trazer para vocês aconteceu comigo há cerca de 15 anos atrás. Eu era um pré-adolescente comum, tranquilinho, frequentador de igreja com os meus pais, tranquilo, um cara sossegado. Nunca tinha presenciado nada, até que quando completei 12 anos, passou-se algum tempo, percebi que meu pai e minha mãe sempre discutiam depois dessa idade. Antes viviam numa boa, uma tranquilidade. Só que um casal mudou do lado da nossa casa, lá no Paiquerê. E esse casal discutia sempre. Todos os dias brigavam, xingavam um ao outro, enquanto meu pai e minha mãe, eles não eram assim. Teve um dia que eu estava brincando no quintal com os meus amigos, bastante, até à tarde. De repente vi que esse casal começou a brigar de uma maneira muito estranha. O marido xingando a esposa de nomes horríveis. Ele chamava ela de desgraçada, de tudo quanto é tipo de nomes horrendos mesmo. E o nosso quintal tinha um muro pequeno e tinha um alambrado que dá para ver o outro lado. E eu vi no momento em que ele virou o olho para cima, assim, de uma maneira muito estranha, uma maneira muito esquisita. E falou para ela: agora eu vou te matar. E ele pegou um pedaço de pau e foi para cima dessa mulher. E eu fiquei desesperado. Os meus amigos, a minha irmãzinha também estava comigo, ficou totalmente apavorada e saiu correndo. Chamamos nosso pai. Meu pai foi, desceu e separou os dois e foi aquela confusão. Até que o cara, quando viu que meu pai chegou para separar, ele voltou em si. Ficou muito estranho. Ele largou a madeira e falou: o que eu tô fazendo? Aí meu pai separou os dois, falou: não briguem mais, tal. E depois disso não presenciei mais discussões fortes entre eles. Só que meu pai e minha mãe, que não discutiam, eles mexeram com a coisa errada que estava entre esse casal. Eu percebi que meu pai e minha mãe começou a discutir direto um com o outro, como eles não discutiam antes. Em uma certa ocasião, minha mãe estava preparando o jantar. Era noite fria, era noite de inverno aqui no Paraná, e minha mãe estava preparando uma sopa. E eu falei pro meu pai assim:
Opa, hoje é sopinha. Aí ele falou, ótimo, vai ser do jeito que eu gosto. Aí de repente eu entrei no quarto, e o meu quarto ficava de frente com a sala de jantar. Enquanto minha mãe estava na cozinha preparando, vi um vulto amarelo passando rapidamente por trás do meu pai. Eu falei, o senhor viu o que eu vi? E eu corri imediatamente para o rumo onde aquele vulto foi. E esse vulto, ele foi para a sala de estar. E eu saí correndo para ver aonde aquele vulto ia. O que é aquilo? Que coisa estranha. Aí meu pai disse, Daniel, você tá bem? Pai, eu vi um vulto passando atrás da costa do senhor agora. O senhor não viu? Ele sentado na cozinha, sentado na sala da cozinha, na sala de jantar. E ele falou assim, filho, eu não vi nada, fica calmo. Tá repreendido esse mal, vai embora agora. Tudo bem, tranquilizei. Jantamos, conversamos um pouco, mas eu fiquei pensando, eu vi uma coisa muito estranha passando por trás do senhor, nunca tinha visto aquilo. Ele falou, ora, fala com Deus e não aceite essas coisas não, essas coisas ruins você tem que deixar de lado. Tudo bem, fui, fiz as minhas preces, conforme a minha religião, tudo, e fui dormir. Aí de repente, de madrugada, cerca das 2 horas da manhã, aquela noite fria, a cozinha, ela ficava com a luz acesa. Aí tinha a sala de estar e tinha a cozinha, onde minha mãe fazia a nossa alimentação, nosso alimento. E de frente tinha, nós chamávamos de copa, né, que é a sala de jantar. E eu olhei, a porta ficava aberta, porque eu tinha medo do escuro, né, sempre tive, não sei porquê, mas desde criança. Olhei do lado e vi um rato, bem grande, passando. E ele parou e olhou para mim, como se ele me entendesse. Eu de um grito terrível. Falei, pai, tem uma ratazana enorme aqui dentro. Meu pai já levantou do quarto e já veio para ver caçar a ratazana, e nada dessa ratazana aparecer. Eu vi uma ratazana, só que esse rato olhou para mim. Foi muito estranho. Me acalmei, tomei água e voltei a dormir. De repente eu senti algo cutucando meu cabelo na minha cama, como mordiscando. Olhei pro lado, era o rato. Mas de outro grito terrivelmente, eu fiquei assustado. Meu pai veio novamente, minha mãe veio. Falou, o que está acontecendo? Eu falei, é o rato, esse rato enorme, esse rato horrível. Aí eles falaram, filho, fica em paz, fica tranquilo. Isso é coisa da sua cabeça, você tá tendo pesadelo. Eu falei, pai, mas eu vi, é sério, eu vi isso. Eles não acreditaram. Aí eu fiz as minhas preces, pedi muita ajuda para Deus. Falei, o que é isso? Que coisa horrível é essa? Aí de repente voltei a dormir novamente. Aí no meio da noite, cerca das 3 horas da manhã, eu notei que na porta do meu quarto, um ser grande, com a aparência como se fosse de uma mulher, mas eu vi apenas o vulto dela, com um vestido enorme, bem grande assim. Ele apareceu na porta do meu quarto. E minha irmãzinha dormia no mesmo quarto que eu, na cama dela, ela não via nada. Só eu vendo isso. E de repente, do lado dela, aquela figura amarela que eu vi da primeira vez, veio junto. Um vulto de um anão pequeno. Mas não era um anão. Era como se fosse um gnomo. Veio chegando bem perto de mim. Quando eu fui gritar aos meus pais, eu não consegui gritar. Não consegui gritar. E quando eu notei, eu senti a minha alma subir do meu corpo. Ela foi subindo, foi subindo. E aquela mulher, aquele vulto falou para mim assim, viemos te levar. Você está sozinho. Vocês mexeram com os espíritos errados. Vamos levar você. E nesse momento, eu gritei, dentro de mim, a minha alma gritou. Eu disse assim, Deus, Jesus, eu acredito no Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, tira eu dessa situação, eu não consigo me mover. Olhei para baixo e vi meu corpo no chão, assim, todo revirado no chão. E de repente eu vi que o meu corpo estava lá, totalmente revirado, com coberta, tudo. E eu fiquei sem o que fazer, eu não conseguia voltar pro meu corpo. E eu pedindo para Deus, para Jesus, para todos os que podem me ajudar, tenha misericórdia de mim, me ajuda, e ninguém me ouvindo, nem meu pai, minha mãe. Aí de repente eu senti que no meu quarto eu via como se fosse um vento. Esse vento veio e soprou sobre aqueles seres que estavam dentro do meu quarto, querendo levar minha alma para não sei aonde.
E aquele vento fez com que eles fossem se afastando pouco a pouco. E aquele ser maior, que era aquela mulher, deu um grunhido, assim, um barulho muito estranho, sabe? Como se fosse totalmente irritada com o que aconteceu. E eu senti a minha alma descendo novamente pro meu corpo que estava no chão, revirado nas cobertas. E eu consegui, devagarzinho, mexer minhas mãos. E quando eu consegui me recompor no meu corpo, eu gritei, mas gritei totalmente desesperado. Um menino de 11, 12 anos gritando. Meu pai levantou totalmente assustado, minha mãe também. Falou o que aconteceu, eu falei para eles o que havia acontecido. E eles falaram, meu Deus do céu, foi aquilo que você disse, aquele negócio que você viu passando. E sabe, eu senti um medo, um terror. Bebi água, tentei dormir, não conseguia dormir mais. Amanheci para ir para a escola outro dia, aquilo ficou na minha cabeça. E desde então, eu digo para vocês, os meus pais não ficaram mais bem depois que mexeram com aquele casal. Infelizmente, hoje já estão separados os dois e não pararam mais de discutir, porque eles mexeram com algo sobrenatural que estava na vida daquele outro casal que acabou vindo para eles. Então, o que eu fico de experiência é que para você mexer com esse sobrenatural é necessário você ter um preparo, porque é algo muito sombrio. Muito louco, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que partiria rapidinho. Mas ainda bem, eu digo graças a Deus, que eu consegui voltar pro meu corpo. Aquele vento sobrenatural, eu acredito que foi algo de Deus, algo divino, que veio e expulsou aqueles seres. Porque eu era criança, um adolescente, eu tinha um coração, sempre tive um coração bom, nunca gostei de coisas ruins. E depois disso, passei a ter uma sensibilidade maior com o sobrenatural. E tem outras e outras histórias também. Mas esse fato foi o primeiro que me marcou. Esse foi o princípio, esse foi o começo do sobrenatural na minha vida. Ainda bem que estou aqui até hoje para poder contar para vocês. Obrigado, gente. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Você gostou? Passou medo? Teve que trocar de fralda no meio do caminho? Pô, se a resposta foi positiva, então é isso que a gente precisava. Eu também tive que trocar a minha no meio do caminho. E a gente ainda tem a parceria com nossos amigos da Insider, que passaram esse box pra mim, cheio de camisa maneira, cheio de roupinha irada. Só eu mandei pra ele assim, cara, só quero, manda tudo que for preto e muito dark, entendeu? Que eu sou gótico suave, nem tão suave assim. E, cara, eles mandaram, é muito bom. Eu tô usando agora uma das camisas dele, eu não consigo nem fazer o... Eu queria fazer um ASMRzinho, passar a mão assim, sabe? Pra você sentir a textura, né? Porque, sabe, que áudio não tem como você ver, mas eu queria que você pudesse experienciar essas camisas que são feitas de uma tecnologia, sei lá, de outro mundo. E, cara, não amassa, não deixa cheiro e absorve de alguma maneira o suor. Então é perfeito para você fazer, por exemplo, um exercício ou simplesmente viver no Brasil, né? Que a gente sabe que é um calor absurdo. Dá uma olhada no link que está na descrição e se puder, se quiser, né, use o nosso cupom de desconto que é o Cristiano Podcast 15, tudo junto, Cristiano Podcast 15, sem espaço, e você vai ter um descontaço aí no final da sua compra. De qualquer forma, gente, só clicando no link já ajuda a gente pra caramba. Se você quiser também mandar um relato, você já sabe
clica também aqui no link que está na descrição aqui embaixo. Ou se você quiser também ajudar a gente através do nosso Apoia-se, é muito fácil, o link está aqui na descrição, que é o apoia.se/Relatos do Além, tudo junto também, beleza? Ajuda a gente, dá essa força, tô precisando, beleza? A gente se vê semana que vem, e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.